Olá pessoal, nessa terceira videoaula nós vamos aprender como segurar a câmera, como manusear a nossa câmera, como posicionar o nosso corpo, várias posturas e como relacionar o nosso corpo com a nossa câmera para que a gente obtenha fotos muito melhores e também que a gente preserve a nossa saúde e o nosso corpo. A aula está bem legal. Todo mundo fala que a câmera deve ser a extensão da mão do fotógrafo e que o fotógrafo tem que tentar ficar o mais confortável possível. Essa ideia é legal, é interessante, mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Por quê? A pessoa quando começa na fotografia, ela compra uma câmera e compra uma bolsinha pequena para segurar a câmera, tal. Depois ela vai querer um tripé, um flash, uma segunda bateria, mais cartões, e aí a coisa começa a aumentar. Ou seja, o fotógrafo, na verdade, ele fica carregando para um lado e para o outro um monte de bugigangas. E depois, no final, ele acaba por comprar aqui uma bolsa. Né? Depois eu vou falar direitinho sobre esse tipo de bolsa aqui. Enfim, ocorre que todas essas parafernálias, essas bugigangas que o fotógrafo carrega, vão sobrecarregando o corpo de peso. E as posições, muitas vezes, que a gente tenta fazer as fotografias, são posições incômodas. Então, hoje nessa aula, nós vamos ver exatamente isso. Como carregar esse peso todo, como a gente arrumar esse peso e como a gente utilizar uma postura correta para não prejudicar principalmente a nossa coluna. Então, vamos começar a relacionar com a nossa câmera, tá? Eu tenho uma câmera aqui em cima da mesa. Então, como é que a gente começa a se relacionar com a câmera? Nós vamos pegar a câmera, certo? Primeira coisa aqui que está errado é deixar a alça para fora. A gente nunca deve deixar a alça para fora. Por quê? Porque passa uma pessoa, passa uma criança, engata a mão aqui e acaba levando a máquina ao tombo, tá? Acaba puxando a máquina, tá? Então sempre que você for deixar a sua câmera em cima de uma mesa, deixa com a alça sempre para dentro, tá? Bom, então pegou a câmera. A primeira coisa que a gente faz é segurar pela alça, tá? E segurar a câmera junto. Por que isso? Porque se você pega a câmera sozinho com uma mão, a alça pode estar presa em algum lugar. E ela pode estar engatada em algum lugar. E quando ela fizer isso, vai puxar a sua câmera e a sua câmera vai cair. Tá certo? Então cuidado com isso. Às vezes acontece muito. A alça agarra debaixo do pé de uma mesa, de uma cadeira, ou então de um peso maior, e você vai puxar só por aqui, ela faz assim, arranca da câmera e a câmera vai ao chão. Tá? Então garante primeiro isso aqui e garante aqui, sempre pegando por dois lugares. Fez isso, tá? Você tem duas posições para você utilizar a câmera. Tá? Você pode optar por enrolar a alça na mão, dando várias voltas, tá certo? E ficando aqui, de forma que ela não cai, tá? Ou você pode, e fica preso aqui, ou você pode utilizar da forma tradicional, que seria essa forma aqui, tá? Então, estou aqui com a alça presa. O peso da câmera, como está só no meu pescoço, recai sobre a minha coluna. Então, se nós tivermos um equipamento muito pesado, vai recair sobre a nossa coluna, tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar como é que a gente pode resolver isso. Outra coisa, se você está utilizando a sua câmera e alguém pede ela emprestada, a primeira coisa que você tem que fazer é dar a câmera na mão da pessoa e já passar, principalmente se a pessoa for leiga, já ir passando a alça por cima do pescoço da pessoa, já colocando ali para garantir que não caia. Tá? Bom, quando a gente coloca sempre a gente tem que se preocupar com a coluna, porque o fotógrafo, ele usa a máquina, o equipamento durante muito tempo. Então, se eu vou fazer um evento de 3 horas, 4 horas, e vou ficar com uma câmera pendurada no meu pescoço, isso vai acabar me cansando, tá certo? Fora se tiver flash, o flash ainda pesa mais, tá? Então o que a gente faz? No caso dessa câmera, ela tem um dispositivo aqui embaixo,
um ferrolhozinho com um pluguezinho. Tá vendo? Com uma bolinha. E existe aqui no meu cinto um dispositivo, tá? De forma que a bolinha encaixa nesse dispositivo e trava. Quando eu faço isso, esse dispositivo está no cinto. Quando eu faço isso, eu tiro, para destravar, eu levanto aqui a tarraxa e ela solta. Quando eu faço isso, eu estou tirando o peso da câmera da minha coluna. Posso até tirar a fivela, não tem problema. Tá? Eu uso a fivela aqui também só por motivo de mais uma segurança. Mas isso aqui é muito bom, muito confortável. As minhas pernas são feitas para sustentar peso, não a coluna. Então, quando eu faço isso, minha coluna fica livre, fica tranquila. Tá? Então, sempre tentar adquirir esse tipo de equipamento. Bom, falando ainda de coluna, o que acontece? Quando o fotógrafo ele costuma carregar, como eu já falei, vários equipamentos, flash, tripés, 2 baterias, 2 câmeras e por aí vai. Vários cartões. Então, no final das contas, você acaba tendo que levar uma mochila desse tipo aqui, uma mochila pesada. Tá? Quando você for comprar o seu equipamento para carregar equipamento fotográfico, a sua mochila para carregar equipamento fotográfico, você deve se preocupar se ela tem esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui funciona como se fosse essa fivela daqui do cinto. Ele transfere o peso da mochila para as suas pernas. Eu vou mostrar para você como colocar isso aqui e para você ver como é que funciona. Se eu coloco a mochila assim, o peso todo está na minha coluna. Tá certo? Agora, se eu abaixo aqui e aperto aqui a mochila, o que acontece? Esse dispositivo aqui, ele segura nesse osso aqui. Tá certo? Então, quer dizer, ele transfere todo o peso da mochila para as minhas pernas, de forma até que eu posso, isso aqui, ó, fica livre. Fica livre. Na verdade, é só para botar para frente. Tá? O peso todinho da mochila está sobre as minhas pernas. Então, aqui eu fecho só para dar o equilíbrio, para ela não tombar para trás, tá legal? Mas sempre se preocupando com a coluna. Tá? Bom, ainda preocupado com a questão das posturas, vamos pensar que você vai fazer uma sessão com um modelo, tá? Um modelo fotográfico. Normalmente para a sessão com modelos, a gente faz no formato vertical, ou seja, com a câmera em pé, tá? Então, você veja o seguinte, que quando eu faço esse tipo de posição, que eu passo o braço para cima, eu começo a levantar e esticar toda essa parte da minha coluna aqui, tá certo? Então, você imagina passar 2, 3 horas fazendo um ensaio fotográfico nessa posição, porque essa posição aqui é muito mais cômoda, né? Então, nessa posição aqui, já começa a ficar mais complicado. Eu ficar o tempo todo assim, acaba me dando uma dor na coluna. Por isso que existe um equipamento chamado Grip, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte. Estou tirando um pouco aqui a correia. Tá? Tanto a Nikon quanto a Canon tem esse tipo de dispositivo. Tá? É um dispositivo que ele vai acoplado aqui na parte de baixo da câmera. Ele tem uns contatos, deixa eu mostrar os contatos para vocês. Ele tem uns contatos aqui que é para fazer a comunicação do grip com a parte eletrônica da câmera. Você arrocha aqui. O grip é muito bom, ele tem 2 vantagens, tá? Ele tem 2, na verdade, funcionalidades. Ó, botei o grip aqui, a câmera fica mais robusta, fica mais pesada. Uma das vantagens dele é que você pode colocar uma bateria adicional aqui. Tá certo? E a outra vantagem é exatamente aquela que eu estava falando com vocês. Se eu vou fazer um ensaio com um modelo fotográfico, ou se eu quero utilizar o modo vertical por muito tempo, girando a câmera, o grip,
ele tem aqui os mesmos botões de disparos que eu tenho aqui. Então a câmera fica na vertical, porém a minha mão fica na posição normal. Tá certo? Então eu consigo fazer uma sessão fotográfica de várias horas sem ter que ficar com a minha coluna toda esticada, né, com o braço tensionado. Tá aqui, ele fica numa posição muito mais tranquila e fica natural para o fotógrafo. Tá? Então é isso. Vamos ver agora a posição correta para a gente segurar a câmera. Pegando a câmera aqui, a gente usa sempre a mão esquerda para colocar por baixo da câmera. Ela é a base da câmera, ela é que sustenta o peso da câmera e que dá equilíbrio à câmera. Tá? Ou seja, é ela que não deixa a câmera vibrar. Ela sustenta todo o peso e ela também é responsável pela regulagem da distância focal e do foco quando a gente usa o foco manual. Tá? A outra mão, que é a mão direita, ela só entra aqui para bater a foto, ou seja, para apertar o botão do disparador. Tá? Ela não faz nada além disso. Tem pessoas que fazem isso aqui, que usam a mão direita e entram com a mão esquerda aqui por cima. Se você faz isso, o que acontece? Você está atribuindo a essa mão direita aqui duas funções, que é a de disparar e a de segurar a câmera. Tá? Então a tendência de tremer é muito maior, porque essa mão aqui ela não consegue dar sustentação. E ela também balança a câmera. Tá? Então o ideal é você utilizar a mão esquerda como apoio, deixando a câmera estável, e essa aqui só entra para apertar. Como você vai apertar? Também evita apertar com o dedo chato, o dedo indicador chato. Tá? Você vai apertar ele um pouco de cima, não assim, um pouco assim. Tá certo? Fica bem melhor, fica bem mais fácil. Tá? Sempre. Ó. E nunca. Assim não é legal. Tá legal? Tá certo? Bom, o aperto também do obturador é em dois tempos. O primeiro tempo que você aperta, você foca, e no segundo tempo você faz o disparo. A gente vai ver isso aí com calma mais para frente. Tá? Uma outra coisa também que é importante é você prender a sua respiração. Você prendendo a sua respiração, você evita esse tipo de movimento aqui, olha. Ó. Eu estou respirando, tá certo? Estou movendo a câmera. Na hora que eu paro de respirar, tanto com o pulmão cheio de ar quanto vazio, eu paro. Tá certo? Então é isso, pulmão vazio. Para terminar essa parte, o último detalhe é a questão do nariz. Principalmente eu que tenho o nariz um pouquinho grande, a tendência é entrar assim, ó, tá vendo? E isso aqui atrapalha muito. Então você vira um pouco, olha aqui, ó, vira o nariz de lado e olha dentro da ocular. É muito melhor, você consegue ver inclusive lá dentro os parâmetros todos melhores, e você também consegue tampar um pouco a invasão de luz que ocorre aqui. Se você fica aqui, ó, você começa a entrar luz aqui, o seu olho começa a ver coisa ali fora, então vira de lado mesmo assim, tá? Que você consegue tampar legal. Uma outra coisa que eu queria falar e que eu já ia esquecendo é o seguinte: se você tiver problema de vista, tiver grau na vista, você pode utilizar esse controle aqui para você ajustar o grau daqui de dentro do visor, que é para você dispensar o seu óculos, para você não precisar ficar fotografando com óculos. Então tira o seu óculos, coloca o olho aqui, e com esse botãozinho aqui você regula direitinho o seu grau aqui dentro, através dos controles, né? Que é para você poder dispensar o seu óculos aí. Tá legal? Então é isso. Vamos começar agora a ver as posturas corporais segurando a câmera. A postura mais simples e a que é a mais usada é a postura em pé, vertical, tá? Bom, primeira questão é a questão da base, ou seja, você, em relação aos seus pés, se você deixar os seus pés muito juntos, você vai ter a tendência ao seu corpo balançar, você não vai ter muito apoio, muita segurança, tá? Então você pode abrir um pouco a perna, tá certo?
para você fazer a foto, ou você pode usar esse tipo como é que fala? De pisada também, um pé à frente, outro atrás. Tá? Os dois servem bastante. Vamos começar com essa pisada aqui, depois a gente passa para outra. Bom, a câmera, como eu já falei, ela é pesada, tá? E ela pode ir aumentando o peso, de acordo com a câmera, com a lente que você utiliza. Tá? Então, as pessoas que usam câmera compacta têm a tendência a olhar pelo visor aqui, pelo Live View. Então, a tendência delas é fazer isso aqui, tirar foto assim. Isso aqui com uma câmera DSLR, com uma compacta até funciona, mas com uma DSLR, com o tempo aqui, você não vai conseguir ficar segurando muito tempo aqui. Começa a doer a coluna, tá certo? E nem é a postura correta. Mas como a gente já sabe que com DSLR o correto é a gente olhar na ocular, se a gente traz para cá, naturalmente a gente já traz a câmera para próximo do nosso eixo corporal. Com isso, o impacto sobre a coluna já é muito menor, tá certo? Então você consegue aqui fazer a foto numa boa, legal, tá? Segurando com essa mão esquerda e aqui daquela forma que a gente falou, só mesmo apertando a primeira vez para focar e a segunda vez para disparar. Se você tiver com equipamento muito pesado, com flash e com objetivas muito longas, o ideal é você usar um tripé. Mas se você não tiver o tripé, você pode utilizar os cotovelos, tá certo? E inclinar o corpo um pouquinho para trás assim, tá? De forma a jogar ainda mais o peso sobre o seu eixo corporal. Tá legal? Então é assim. Agora, evitar afastar, só quando não der mesmo, tá? Vamos supor que você queira fotografar agora uma criança ou um cachorro. A gente sempre deve manter a câmera, o nível da câmera, no mesmo nível do assunto, ou seja, no mesmo nível do olhar da criança ou no mesmo nível do olhar do cachorro. A gente deve evitar tirar foto de cima, né? Por exemplo, quando o cachorro vem cá. Pega. Ó, a gente deve evitar tirar esse tipo de foto aqui, ó, que é o tipo de foto comum, tá? Mas não é que seja proibido, mas o ideal seria você entrar no nível do cachorro, tá? Repara que aqui eu estou sem apoio. Eu devo sempre buscar um determinado apoio. Eu posso fazer isso aqui, tá? O ideal seria... Agora ela não quer colaborar, né? Mas uma postura legal de você apoiar seria essa postura aqui, olha. Joelho aqui embaixo, o apoio aqui e você apoiado na mão e só entra a mão aqui, tá? Então essa postura aqui é uma postura boa, tá? Se eu quisesse uma postura mais baixa ainda, eu teria que deitar, tá? Que é a postura do atirador, não é? Daquele cara que fica preparado. Ó, tô no mesmo nível dela, ó, 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 ó. Isso. Cara, lambeu tudo. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Vem cá. Ah, aqui, ó, isso. Aqui, ó. Mão livre, ó. Aqui eu posso usar a mão livre, sem apoio, tá? Por quê? Porque aqui já posso apoiar, tá vendo? Olha ela ali, ó. Agora, olha aqui, ó, no nível dela. Não que eu não possa fazer uma foto de cima, sempre utilizando, tá vendo? O cotovelo, ó. Tá? Posso também... Opa! Então, quer dizer... Aqui, ó, essa aqui é mais arisca, ó. Ela não gosta de fotografia, não. Ó, tá vendo? Mão livre, posso utilizar também. Ó. Por quê? Porque eu não tenho como chegar numa posição até ela. Então, é mais difícil, tá? Ó. Pegar um pouco mais de cima. Posso também, não é errado.
Tá legal? Então é isso aí. Bom, existem outros recursos que você pode utilizar para que a sua foto saia mais nítida, a imagem saia melhor, tá? Uma delas é um recurso da própria objetiva, que é isso aqui, olha, é o VR. No caso da Nikon, é o Vibration Reduction, tem a Canon, que é IS, tem a Sigma, que é OS, mas na verdade são sistemas de estabilização de imagem. O que significa isso? Significa que por mais que eu tente manter a minha câmera firme, ela sempre treme um pouquinho. E esses sistemas aqui, quando eles estão ligados, eles conseguem mais ou menos meio que reduzir esse tremor. Tá? Depois a gente pode ver até um pouco esses sistemas de estabilização com mais detalhes para frente. Uma outra coisa que você pode utilizar, além dos apoios que eu já falei, que é o cotovelo, é o tripé, lógico, né? Paisagem sempre recomendável fazer com tripé. E existem também alguns macetes, existe o cotovelo e existem alguns macetes, alguns apoios que você pode utilizar, até assim meio apoios, né, para te dar um suporte. Quer ver? Eu vou mostrar aqui agora que a gente pode utilizar, por exemplo, um poste para fazer o apoio, tá? Então, no caso aqui, essa coluna, se eu vou fazer uma foto ali de um pássaro, como tem um passarinho ali, tá vendo? E eu quero utilizar a câmera sem tremer, eu posso encostar ela aqui na pilar e já consigo um determinado apoio e consigo fazer a foto do passarinho ali, ó, Foi embora na hora, mas eu peguei ele, ó. Peguei ele em voo, tá? Fiz duas chapas, ó, voltou para lá, ó. Então, tá um pouquinho escuro, vou reduzir a velocidade um pouco. Ó, vou pegar ele, voou. Pronto, foi embora, tá? Então é isso, a gente pode utilizar esse tipo de recurso para deixar a imagem mais nítida e a câmera então mais firme. Bom, então a gente já viu que o ideal é você tentar manter a sua câmera o mais estável possível, se valendo de todos os recursos, seja cotovelo, seja mantendo a câmera mais próximo do corpo, um apoio como um poste, uma grade, a estabilização de imagem, que às vezes tem na objetiva, às vezes não tem. Bom, mas enfim, ou tripé também. Se você não tiver nada disso, você tem que partir então para a mão livre. Às vezes você consegue colocar as duas mãos, mas tem vezes que você não consegue. Tem vezes que você quer pegar uma imagem mais natural e você tem que arriscar então fazer a foto com uma mão só. No caso, sem a mão do apoio. Às vezes também acontece de você estar numa festa, você vai fotografar um casamento e tem um grupo de pessoas, de convidados, e a noiva está no centro. Então você não tem como subir numa escadinha, né? Então você tem que fazer o quê? Colocar a câmera por cima e disparar. Confiar naquilo. A mão aqui, ó, tá? E confiar no que está acontecendo. Olha, tá errado, faz de novo, tá? Você faz o enquadramento, aqui imagina o enquadramento e faz de novo. Bom, então, basicamente é isso. Tentar manter sua câmera o mais estável possível e utilizar aqueles recursos que estão à sua disposição. Até a próxima aula.